Saudações aos colegas das áreas de saúde e segurança do trabalho, aos técnicos, engenheiros, médicos, os tecnólogos, enfim, todo esse povo aí da saúde e segurança no trabalho. O assunto de hoje nessa série de consultoria é o acidente de trajeto. O acidente de trajeto tem a sua previsão legal lá na legislação previdenciária, ali no artigo 21 da Lei 8.213 de 91, aonde se equipara o acidente de trajeto como acidente de trabalho para fins de garantia do direito ao seguro acidente do trabalho. E esse assunto do acidente de trajeto tem causado aí ao longo do tempo muitas dúvidas, muitas lendas e muitos mitos. E a gente vê aí pelas redes sociais um monte de gente falando algumas coisas que não são verdades. Então eu quero aqui esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, vamos falar de uma dúvida recente relacionado com o trajeto in itinere, que foi extinto pela reforma trabalhista, e muita gente confunde o trajeto in itinere com o acidente de trajeto. Em primeiro lugar, vamos distinguir que o trajeto in itinere é um direito trabalhista, né? Enquanto que o acidente de trajeto é um direito previdenciário. E a reforma trabalhista, ela extinguiu o trajeto in itinere, que era aquele tempo que o empregado levava de casa para o serviço e na volta do serviço para casa, quando ele morava em lugares distantes, em que se levava ali meia hora, uma hora, até 2 horas para ir de sua casa até a empresa. Então todo aquele tempo do deslocamento na ida como na volta era computado como jornada de trabalho para todos os efeitos salariais. A reforma trabalhista extinguiu esse direito do trajeto in itinere, mas não se modificou em nada o acidente de trajeto. Continua valendo como sempre valeu, como sempre existiu, considerando que, repetindo, o trajeto in itinere que foi extinto era um direito do trabalho e o acidente de trabalho é um direito previdenciário, tá certo? Então, o trajeto in itinere resolvido? Muito bem. Um assunto que agora eu vi esses dias é em relação ao desvio do trajeto. A legislação, lá no artigo 21, diz que trajeto é aquele caminho mais curto entre a casa do trabalhador e o seu local de serviço. E o trajeto é o caminho que faz na ida, tanto quanto na volta, né? Acontece que em algumas situações o empregado se vê obrigado a fazer um caminho diferente daquele mais curto que existe entre a empresa e a sua casa. Muitas vezes pega uma linha de ônibus que faz um outro caminho que não é o mais curto entre a sua casa e o trabalho. Em muitos casos, o empregado sai do seu emprego, precisa passar numa creche para pegar um filho. Ele sai daquele caminho dito mais curto. Muitas vezes o empregado sai do serviço e vai para a escola. Ele sai do seu trajeto e da escola depois ele retorna para casa. Então, o trajeto, embora a lei diga que é o caminho mais curto, cada caso, quando acontece um acidente de trajeto, ele é analisado pela Previdência. Quando acontece um acidente de trajeto, uma das coisas que a INSS exige é o boletim de ocorrência daquele acidente. Então, naquele boletim de ocorrência vai constar o local aonde aconteceu o acidente e o horário aonde aconteceu o acidente. A empresa, por sua vez, tem que informar o INSS que horas o empregado saiu do serviço. E o INSS vai fazer uma análise. Que horas o empregado saiu, qual que é o seu endereço de residência, qual era o provável, possível trajeto e aonde aconteceu o acidente e no horário que aconteceu o acidente.
E aí o INSS, com uma análise dessa situação fática da realidade do que aconteceu, vai conceder o benefício de trabalho, tá certo? E o tempo do trajeto? Ainda vejo muita gente que entende, pensa, não sei da onde tirou, que o tempo que o empregado tem para sair de sua casa e chegar no serviço é de 1 hora. Da mesma forma, quando volta, quando sai do serviço até chegar em casa, é de 1 hora. Não existe tempo definido para se sair de casa e chegar no trabalho e vice-versa. Como eu disse agora anteriormente, o INSS vai analisar cada caso. Saiu tal hora, o acidente aconteceu, está dentro do trajeto dali a 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Se é uma cidade como São Paulo, num lugar distante, aquela pessoa no INSS que está analisando vai ter o bom senso de verificar que 1 hora não é o suficiente para aquela pessoa sair de casa para o serviço ou do serviço para casa. Então, não existe tempo definido como sendo tempo para percorrer esse percurso entre a casa e o trabalho, tá certo? Vamos a outro ponto. Certa feita, uma empresa me consultou. O empregado estava atrasado. O horário de entrada ali, vamos supor, era 8 horas da manhã, e deu 8h15, 8h20, o empregado não chegou, e aí depois tiveram a notícia de que o empregado sofreu um acidente, que quebrou o pé quando desceu do ônibus, já quase chegando na empresa. E aí o RH, o chefe do RH disse, não é acidente de trabalho, não vou emitir a CAT porque ele estava atrasado. Ora, questão de bom senso, né? O chefe do RH. O pessoal do RH às vezes complica, embola aí o meio de campo. Então, na legislação, lá na legislação previdenciária que concede esse direito, em nenhum ponto está escrito que o empregado deverá estar no percurso e dentro do horário provável para a chegada. Então, isso não existe, né? O fato do empregado estar atrasado para a chegada no serviço não tira dele o direito ao acidente de trajeto, ok? Vamos para outro ponto, que é o empregado que recebe o vale transporte, mas não usa, ou vem de bicicleta, ou vem de moto, ou vem de carona. Aqui nós temos um problema sério. Se alguém um dia, alguma empresa te consultar a respeito disso, pode dizer com certeza. O empregado que recebe o vale de transporte e não usa outros meios de locomoção ou vem a pé, ele está passível a ser demitido por justa causa, porque isso é considerado uma fraude contra o INSS. Então, tem farta jurisprudência sobre esse assunto, em que o empregado que usa o vale transporte e não utiliza pode ser demitido por justa causa. Mas acontece o seguinte: se o empregado recebe o vale transporte, vem de carona ou vem na sua moto e sofre um acidente do trabalho, aqui nós temos um confronto de duas leis que nós temos que analisar com muito cuidado. Se por um lado a legislação trabalhista diz que ele pode ser demitido por justa causa, do outro lado a legislação previdenciária não tira o direito ao seguro contra acidente de trabalho. Então, num caso como esse, vamos supor que o empregado sofreu um acidente consideravelmente grave, terá que ficar afastado aí por 6 meses, 8 meses ou 1 ano, ele vai ter garantido o seu direito ao seguro contra acidente do trabalho. Ele vai receber esse benefício do INSS. Mas quando ele tiver alta hospitalar e estiver apto para trabalhar, ele não vai ter aquela garantia de emprego durante 1 ano. Chegando na empresa, a empresa pode proceder à sua demissão por justa causa. Tá certo? Então tem que esperar voltar do benefício do seguro contra acidente de trabalho. Depois que volta, aí demite por justa causa. Ok? O nosso último ponto trata do suposto direito à indenização no caso de um acidente de trajeto.
Então aqui nós temos que fazer uma divisória. Tem situação em que a empresa fornece o transporte, o meio de transporte, seja ônibus, seja uma van, de alguma forma a empresa banca aquele transporte, vai na casa do trabalhador buscá-lo para o serviço. Se o acidente ocorre com um veículo da empresa e o empregado se acidenta, se machuca, tem que ficar afastado, ou um acidente grave, tem uma amputação de perna, não tem mais condições de trabalhar, nesse caso tem que se avaliar o acidente, tem que se fazer uma investigação. Se houve uma falha da empresa no fornecimento desse serviço, o ônibus é sem manutenção, o condutor do ônibus sem habilitação, em alta velocidade para chegar na empresa, configurada a culpabilidade da empresa nesse acidente de trajeto, aí sim a empresa será obrigada a indenizar o acidentado. Agora, quando o acidente ocorre, o empregado está de moto, de bicicleta, de ônibus urbano, ônibus público, de carona, a empresa não tem absolutamente nenhuma responsabilidade por qualquer acidente que venha acontecer nesse trajeto, ok? Dessa forma, então, encerramos esse assunto do acidente de trajeto. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Teremos novos vídeos sobre esse assunto, então você vai aqui embaixo, dá um clique em gostei, você se inscreve no canal que você sempre vai estar recebendo essas novas aulas, esses novos vídeos sobre consultoria em segurança do trabalho. Qualquer dúvida me envia um e-mail nesse endereço que está aparecendo aí, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço, tchau.